Oi gente, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou falar sobre desfraude consciente. Vocês sabem que eu tenho um filho de 2 anos e 2 meses, e aí chega nessa idade, né, mãe é tudo igual, então vem aquele pensamento, quando será que ele vai desfraudar? Então se você tá passando por essa fase também, ou tem curiosidade sobre esse assunto, eu vou falar um pouco sobre esse tema, assim, que é vasto, é riquíssimo de informações, mas vou fazer uma abordagem que eu acho que pode te ajudar a compreender e tomar decisões melhores sobre como ajudar o seu filho nesse processo. Bom, antigamente, né, ou talvez não tão antigamente assim, mas muita gente tem a ideia de que o desfraude ele tem que ser feito, realizado pelo cuidador da criança, né, onde a criança ela é passiva e o cuidador, o pai, a mãe, seja quem for ali, ele é o ativo no desfraude. Geralmente tem-se uma ideia de qual a idade que deve desfraudar a criança e começa a introduzir algumas práticas para tentar conseguir tirar essa fralda desse menino, dessa menina. Mas, gente, hoje em dia a gente sabe que essa não é a opção. Por quê? O desfraude, quem tem que ser o ativo nesse processo é a criança em si. Por isso que a gente chama de desfraude consciente. Não é porque é consciente por parte dos pais só, não. É porque o bebê, ele tá consciente do seu próprio corpo e de que aquele é o momento certo para ele, para a maturidade do corpo dele, para que aconteça o desfraude. Então eu sei que pode ser que nessa fase você esteja ansioso, ansiosa, né? Talvez vendo algumas outras crianças que já desfraudaram, mas esse é um processo que deve acontecer totalmente guiado pela criança, né? Quando já tem ali uma maturidade neurológica, uma maturidade cognitiva, motora, uma maturidade até mesmo psicológica e também fisiológica, né? Onde o corpo está preparado para que isso aconteça. Porque se a gente for parar para pensar, eu não sei se você já fez isso, mas o que é desfraudar a criança? É não colocar mais a fralda, porque a criança tem a capacidade de demonstrar que quer fazer o xixi ou o cocô, segurar esse xixi, esse cocô, para que dê tempo que ela chegue ali no seu piniquinho, no seu vaso sanitário, e quando chegar lá que ela consiga fazer tranquilamente, sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade, inclusive durante a noite. Então, são muitos processos que tem que acontecer com essa criança para que isso seja atingido, tá bom, gente? Quando a criança nasce, ela não tem noção nenhuma, consciência nenhuma sobre estar fazendo xixi ou cocô, é apenas um auto-reflexo mesmo do corpo, onde a bexiga chega na sua capacidade máxima, né? Ela se enche até a sua capacidade máxima, e aí o esfíncter, né, que é o músculo ali da parte do xixi ou do cocô, relaxa para que saia ou xixi ou cocô. E assim vai acontecendo ali no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, até que chega um momento que a criança, ela toma consciência de que ela pode controlar aquele ato de fazer xixi e de fazer cocô. Ou seja, ela entende que ela está com vontade de fazer xixi ou cocô, mas ela entende que ela consegue segurar, contrair aquele esfíncter, seja o esfíncter da uretra ou o esfíncter anal, e esperar para fazer até quando ela quiser ou ela estiver em um lugar adequado. Mas além dessa parte fisiológica, desse controle do esfíncter, existe também um contexto social, onde a criança, além dessa capacidade de controlar esfíncter, ela vai começar a perceber como os outros que estão ao redor dela, né, outras crianças maiores, outros adultos, como eles realizam esse processo de ir fazer xixi e cocô. Por isso que é importante que você deixe o seu filho ver você usar o vaso sanitário. Sei que tem gente que não gosta, mas a maioria de quem cuida relata que a criança quer acompanhar até no banheiro. Isso é verdade mesmo, a criança tem um apego grande, mas esse também é um momento de oportunidade de você deixar com que o seu filho aprenda, sem fazer nenhuma pressão a ele. Você não vai pressionar, ele só tá ali vendo você fazer seu xixi, fazer seu cocô e utilizar o vaso sanitário, e de acordo os meses vão passando, ele vai entender que aquele é um processo natural para todos os membros daquele ambiente e que ele pode chegar também naquele processo, né? No início, ali até uma determinada idade, a criança sente que a fralda pertence a ela, mas chega um momento que a fralda começa a incomodar ela, tá? Mas qual que é esse momento, gente? Porque eu tô falando aqui de desfraude consciente. Desfraude consciente nada mais é do que a criança guiar o próprio desfraude, ou seja, você não vai fazer pressão nenhuma, você não vai tirar a fralda da criança e ficar punindo
se ela tiver algum escape. Você não vai ficar levando ela de meia hora para sentar no piniquinho ou para fazer xixi no piniquinho, forçando com que ela aprenda aquilo ali. Você não vai fazer nada. A base para o desfraude consciente é não fazer nada, esperar que a criança aprenda ou fale ou demonstre sozinha que quer ser desfraudada. Então, a idade que geralmente isso acontece para muitas crianças é entre os 2 e os 3 anos de idade, que surgem os primeiros sinais de que a criança ela quer desfraudar, ela quer que seja tirada a fralda dela. Esse processo pode levar 1 ano entre surgir os primeiros sinais e a criança estar totalmente fora da fralda, inclusive durante a noite. Mas geralmente entre os 2 e os 3 anos vão surgir os primeiros sinais, a criança vai estar pronta para esse processo de desfraude e até os 4 anos de idade, 80% das crianças já estão desfraldadas. Mas a idade limite que a gente considera para que seja natural esse processo sem preocupação ou sem precisar fazer nenhuma avaliação é até os 5 anos de idade. Se após os 5 anos de idade a criança estiver ainda tendo perdas involuntárias, principalmente no período do dia, tá, gente? À noite a gente pode ter uma tolerância maior. Mas, por exemplo, fazendo xixi na roupa durante o dia, acima dos 5 anos de idade, aí sim requer uma avaliação, porque considera-se que já há aquela maturidade que eu falei pra vocês, fisiológica, psicológica, motora, cognitiva, para que ele possa controlar o esfíncter e falar o que quer fazer e se dirigir ao sanitário para isso. E aí você já deve estar percebendo que alguma coisa está acontecendo se você está nessa fase de ter um bebê aí de 2 a 3 anos de idade, né? Porque existe geralmente uma ordem para que a criança vá adquirindo o controle do esfíncter. Então, geralmente, primeiro a criança não faz mais cocô durante a noite, você vai observar que a fralda tem xixi, mas a fralda que você tira pela manhã não tem mais cocô. Depois, segundamente, ela é mais fácil para ela adquirir a capacidade de controlar o cocô durante o dia. Mesmo que ela peça a fralda para fazer o cocô, mesmo que ela queira fazer na fralda, ela consegue segurar, falar, procurar um cantinho mais adequado. É muito comum, eu vejo relato de muitas mães que pouco tempo antes do desfraude, a criança vai fazer cocô, tá de fralda, ela vai num cantinho mais escondidinho da casa, ela vai atrás de algum móvel ou ela muda de cômodo onde tá sozinho para poder fazer esse cocô, mesmo que seja na fralda. Em terceiro lugar, vai acontecer o controle do xixi durante o dia. Então, a criança ela vai saber falar que ela quer fazer xixi. E em último lugar, gente, o que vai acontecer por último é o controle do xixi durante a noite. Então, é comum ter crianças que de dia não usam fraldas e de noite ainda use por um período e depois desfraude completamente. Então, esse é o processo geralmente mais comum, mais natural que acontecem as coisas. E provavelmente, se você tá nessa fase, você já tá começando a perceber que o seu filho não tá fazendo cocô durante a noite, tá? É o primeiro sinal que a gente observa. Não quer dizer que é para tirar a fralda do seu filho, não. Como eu falei, o ideal é que a gente faça isso de forma que a criança esteja consciente, então é quando ele pedir para tirar a fralda, tá? Mas e aí? Então meu filho já tem uma idade que eu já gostaria que ele tivesse desfraldado, sei lá. Minha mãe fala para mim que com 2 anos eu já estava desfraldada. Minha tia fala para mim que com 2 anos todas as crianças já têm que estar desfraldada, ou com 2 anos e meio. O que eu vou fazer, né, diante disso? Como é que eu posso ajudar meu filho? É o que eu já expliquei pra vocês. Ajudar seu filho é não fazer nada. Fazer cocô e xixi na frente dele, usar o vaso sanitário na frente dele e esperar. E no geral, assim, a não ser que exista alguma patologia associada, isso vai acontecer numa idade esperada, como eu falei pra vocês, até os 5 anos de idade. A maioria vai estar desfraldado até os 4 anos, mas até os 5 anos a gente considera natural. Mas sim, gente, existem alguns sinais que a gente pode perceber que essa criança está demonstrando que ela tá perto de sair das fraldas, tá? Bom, primeiro sinal que eu posso falar pra vocês é o controle do esfíncter. Mas Camila, como é que eu vou saber que meu filho controla o esfíncter? Bom, tem alguns pequenos sinais que a gente pode perceber isso. Por exemplo, geralmente é uma criança que consegue subir alguns degraus de escada sozinho. É uma criança que você já percebe que fica algumas horas com a fralda seca. É uma criança que, se você viu ela fazer xixi, ou tá percebendo ela fazer xixi, você vê que ela já faz aquele xixi de uma vez só e não um pouquinho, daqui 5 minutos depois faz mais. Não é aquele xixi de pouco a pouco, não. Você já vê que ela tá fazendo aquele xixi de uma vez só e depois fica um tempo sem fazer, depois faz de novo.
É uma criança que já demonstra incômodo com a fralda suja, irritação. Então é comum que comece a acontecer o quê? Ela faz o xixi, a fralda enche, ou ela faz o cocô e ela fala, fiz xixi, fiz cocô, mostrando que ela quer que você troque aquela fralda. Aquilo ali já tá incomodando a ela. É comum também que ocorra a imitação, que você, por exemplo, você tá no banheiro, você acabou de fazer xixi, você se levanta e a criança queira sentar no vaso sanitário, te imitar. Ou que no troninho que já esteja em casa, por exemplo, você já comprou um troninho para deixar ali para a criança observar. Ela começa a se sentar naquele troninho. Mesmo que ela não esteja ainda fazendo, ela já começa a se sentar imitando a posição que você faz. Ou um menininho que vai fazer xixi em pé, imitando a posição de algum homem que tem em casa faça xixi. E outra coisa muito importante, né, como um sinal de que a sua criança pode estar perto do desfraude, é saber se comunicar minimamente. Não que a criança nessa idade já precise falar como um adulto, né, essa fase aí de 2, 3 anos, que é o mais comum, de 2 a 3 anos, que é o mais comum que dê os primeiros sinais, mas ela precisa conseguir, né, demonstrar, falar que quer fazer xixi, ou quer fazer cocô, ou tá com vontade, né? Até porque nessa fase, a partir dos 2 anos já é pra criança tá formando frases aí pelo menos de 2 palavras, então minimamente isso tem que estar acontecendo, por isso que é muito complicado desfraldar antes dos 2 anos de idade. Eu sei que muita criança desfralda, até porque é aquele desfraude não consciente, né? Onde a família que tá ali sendo ativa, forçando aquela criança a desfraldar, às vezes ela nem sabe falar direito e a família já tá ali forçando, por isso que não é o ideal, porque existem alguns sinais que são importantes para que essa criança desfraude sem ser uma espécie de violência para ela. E como eu já falei pra vocês, é comum sim que aconteça primeiro o desfraude do xixi e depois o desfraude do cocô. Mesmo que o controle do esfíncter do cocô seja antes, a criança consegue segurar o cocô um pouquinho, sair, trocar de lugar para conseguir fazer cocô, é comum que ela peça a fralda por mais tempo para fazer o cocô do que para fazer o xixi. Então ela consegue ir no vaso fazer o xixi, é mais fácil para ela, mas é comum muitas crianças não usarem a fralda. Por exemplo, a criança parou de usar a fralda durante o dia, mas para fazer cocô ela pede a fralda. Isso pode acontecer. Alguns estudos, inclusive, mostraram que é falta de uma maturidade psicológica mesmo, porque a criança ela pode ter a sensação de que ela está perdendo parte do corpo dela quando ela faz um cocô no vaso, por exemplo. Algo que sai do corpo dela e que ela não entende aquilo como sendo só um cocô. Parece parte do corpo dela que ela está perdendo, porque antes saía preso ali na fralda e agora no vaso não, ele cai do corpo mesmo e a criança não tem maturidade psicológica para isso, se torna um sofrimento. Se isso acontecer, gente, se a sua criança já desfraldou pro xixi, mas ainda pede a fralda para fazer cocô, o que você deve fazer? Nada, gente, você dá a fralda para a criança, deixa ela fazer o cocô dela no vaso no momento em que ela se sentir confortável para isso, em que ela quiser fazer. Talvez vocês já saibam, mas talvez não, forçar o desfraude do cocô é uma das principais causas de constipação. De crianças que o pessoal chama de ressecada, que tem dificuldades para fazer cocô. Então não é interessante forçar o desfraude do cocô, porque é uma das principais causas de constipação e essa constipação aí pode durar anos na vida da criança. Só dando um exemplo aqui, né, eu tenho 2 filhos, Alexandre, que tá começando a dar os primeiros sinais do desfraude agora, né, que ele tá com 2 anos e 2 meses, mas eu tô deixando seguir, então ele ainda usa fralda o tempo todo, mas tá começando a se incomodar com a fralda suja, fazer cocô escondido da gente. E Luana, que tem 11 anos, mas eu me lembro bem do desfraude de Luana, em que eu fiz um desfraude não consciente, né, que a gente ficava ativamente ali, deixava ela sem fralda e ficava falando de 15 em 15 minutos, vamos no vaso, quer xixi, quer cocô. Ela não conseguia fazer o cocô, né, tanto que eu acho que eu levei, assim, uns 6 meses pra desfraldar ela, não foi fácil desfraldar ela, assim, mesmo nesse desfraude ativo, ela demorou, porque ela não conseguia desfraldar o cocô, ela tinha muita dificuldade, e ela prendia o cocô, ela ficou muito constipada por uns meses, assim, após o desfraude, justamente porque, o que eu fazia? Eu tirava a fralda dela e falava que ela tinha que fazer cocô no vaso. Gente, isso é tão violento, que pena que eu não tinha essa consciência antes. É muito errado, porque ela não tem a maturidade, ela não tem o cérebro que eu tenho. Eu sou uma pessoa com cérebro maduro, ela só tinha 2 aninhos. Então eu fazia isso e ela ficou muito constipada por um tempo. Ela travava, passava 2, 3 dias sem fazer cocô, era muito sofrido. Mas eu não sabia, tá? Eu não sabia, eu não tive acesso a essa informação, mas agora que eu tenho, eu não vou repetir com o Alexandre e eu tô aqui compartilhando isso que eu sei com vocês. Mas eu quero falar com vocês agora de algo muito importante, que são os traumas psicológicos que isso pode levar uma criança, esse desfraude não consciente.
Então sim, gente, o desfraude não consciente, ele pode trazer impactos físicos e psicológicos para a criança, né? Porque às vezes a criança não tem aquela maturidade que eu falei no início, fisiológica, enfim, todas aquelas características, mas pela pressão e pela pressa dos adultos em fazer ela desfraldar, ela sente aquela pressão e ela quer atender aquela expectativa. Então, mesmo não tendo a coordenação lá embaixo de controlar o esfíncter do xixi, de controlar o esfíncter de cocô, mesmo que essa parte ainda esteja confusa para ela entende que ela precisa usar o piniquinho. E ela entende que ela vai fazer o xixi e vai fazer o cocô naquele piniquinho. Só que isso acaba gerando uma incoordenação entre a capacidade do cérebro dela e o próprio assoalho pélvico dela, que é aquela musculatura ali na base do abdômen, né, que ajuda a controlar o xixi e o cocô. Isso pode gerar algumas disfunções físicas. A primeira eu já falei para vocês, que é a constipação. Outra alteração também que é comum é repetidas infecções urinárias, então pode ter infecção urinária de repetição. Pode ter escapes também, gente. A criança que desfralda de forma não consciente, ela vai ter muitos mais escapes do que a criança que fez o desfraude consciente. É muito, muito raro uma criança que teve um desfraude consciente ter escapes. Escapes são as perdas, né? Fazer xixi na roupa, fazer cocô na roupa. Já a criança que tem o desfraude forçado, ela vai ter provavelmente muitos escapes, tanto de xixi quanto de cocô. E também pode acontecer de ter a enurese noturna. O que é isso? É fazer xixi na cama enquanto dorme, tá? Após uma certa idade, geralmente após os 6, 7 anos aí, a gente não espera mais uma criança fazendo xixi na cama, mas essa criança que foi desfraldada de forma precoce e invasiva, ela pode sim ter problemas com enurese noturna, pode passar anos fazendo xixi na cama e aí necessite de um tratamento psicológico para superar o trauma que foi esse desfraude de forma não consciente. E psicologicamente falando, gente, a criança que foi desfraldada de forma precoce, ela ainda não tinha a consciência do próprio corpo, a consciência total do que é fazer xixi, do que é fazer cocô. E isso vai gerar nela traumas, porque ela apenas atendeu a expectativa daquelas que são as principais pessoas na vida dela, que geralmente são os pais. Mas ela não tinha consciência corporal completa, então aquilo pode gerar uma estranheza com o próprio corpo, uma queda de autoestima, uma dificuldade de interação social, ter muitas características como insegurança, frustração, vergonha. Mas a mensagem final que eu quero passar é: deixe o seu filho livre para amadurecer da forma que ele queira, que ele necessite amadurecer. É preciso que nós respeitemos as etapas da maturidade da criança. A gente tem que estimular, dar exemplo, ficar de olho, como eu já falei num vídeo anterior sobre desenvolvimento infantil, ficar de olho nos marcos do desenvolvimento, mas não forçar a criança a amadurecer antes da hora. Eu vou trazer outros vídeos aqui sobre o desenvolvimento infantil, desenvolvimento um pouco mais lá na frente. É comum que os pais querem ver os filhos mais maduros antes do que é necessário, né? Pra dizer que, antes das outras crianças, meu filho já faz isso. Gente, não precisa. Não é uma competição, não é uma corrida. A gente tem que buscar que o nosso filho seja a melhor versão dele. E respeitar o desfraude consciente é uma parte super importante nesse aspecto. Então vamos deixar nossas crianças livres para desfraudar quando chegar a hora delas, dar o exemplo, como eu já falei para vocês, deixar que elas vejam vocês usarem o vaso sanitário, fazendo xixi, fazendo cocô, e observar a vontade dela. E vai chegar o dia que essa criança sim vai desfraudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que pode gostar desse tipo de conteúdo, encaminha o vídeo, compartilha o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo pra mim, por favor. E comenta o que você achou, se você já passou por experiência de desfraude consciente ou de um desfraude não consciente, como foi pra você. Um beijo, fica com Deus, fui!